Então, vamos voltar aqui agora. Se você não entender aqui, mas no finalzinho você vai acabar entendendo. Então, olha, como naquela época era muito comum as famílias terem muitos membros, Tadeu, que era o caçula, que era o mais novo dos irmãos, ele era chamado queridinho da mamãe, né? Ele era, ele era, é, ele era o bebê da mamãe, ele era o queridinho da mamãe. É, você que é mãe que está do outro lado e que está vendo agora e que vai ver depois na gravação, é, é como se a mãe tem lá muitos filhos, chega alguém na sua casa, diz, olha, eu quero te apresentar o meu bebê, quero te apresentar meu bebê. Não é assim que muitas mães falam? Acaba já está lá grandão e está dizendo que é bebê. Assim era Tadeu, o apóstolo Tadeu. Ele era o caçula, era o bebê da mamãe, era o queridinho da mamãe, era o que amamentava, a mãe amamentava. Aí é como se a mãe chamasse ali, chegasse alguém na sua casa, apresentasse o seu filho, disse, olha, eu quero que você conheça meu bebê. E quando o bebê chega, o cabo é 1,90 m de altura, 2 metros de altura. Então, esse é o bebê da mamãe. E quantas mães dizem que o seu filho é um bebê, né? Assim era Tadeu, o apóstolo Tadeu. Ele era tido como bebê, como caçula da família. Pois bem, esse era o bebê da família. Era Tadeu, o apóstolo que nós conhecemos da Bíblia Sagrada. Era o filho da mamãe. Esse era, em suma, o nome Tadeu. Era um apelido que ele também recebeu, o filho da mamãe, o queridinho da mamãe. Mas o nome verdadeiro dele era Simão, o Simão, filho de Tiago, que a Bíblia não fala quem era esse Tiago. Pois bem, o outro nome pelo qual Simão era chamado, eu já disse, estamos falando hoje sobre Simão, o 11º apóstolo. Ele tinha 3 nomes na Bíblia. Simão, nós já vimos, significa Deus conduz. Tadeu, o queridinho da mamãe, o bebê da mamãe, o bebê da família. E o terceiro nome para Simão era Lebeu. Lebeu, que também é quase parecido com o nome Tadeu. Pois bem, já Lebeu vem do radical hebraico leb, L-E-B, que refere ao coração. Então, do radical hebraico para Lebeu, leb quer dizer que se refere ao coração. Literalmente, Lebeu significa criança do coração. Veja, você viu que Tadeu significa criança do peito. Agora, Lebeu, que era o outro nome de Simão, significa criança do coração. Era um filho que tinha um coração amoroso, grandioso. Geralmente, para os judeus, essa palavra ter um coração bom significava ter muita coragem, ter muita força. Então, de ambos os lados, de qualquer forma, de ambos os lados, o nome Lebeu significa que ele era uma pessoa amável. Veja, se nome Simão, Tadeu e Lebeu é a mesma pessoa, Simão, Tadeu e Lebeu é a mesma pessoa, Simão, Deus conduz, Tadeu, o queridinho da mamãe, Lebeu é criança do coração. Estava mais relacionado à coragem, ou também à pessoa amada. Um abraço aí para a igreja, então, em São José de Piranhas, na Paraíba, que está acompanhando conosco essa reflexão de hoje. Assim, a família, a família de Simão via ele como um bebê, mas os apóstolos, as pessoas que conheciam, via Simão como Lebeu, ou seja, um homem corajoso. Para a mamãe e para a família era o nosso bebê. Assim era Simão. Para os amigos, ele era Lebeu, um homem corajoso. Então, o que reflete para nós que ele podia ser um homem de muita coragem. É claro que a Bíblia não fala exatamente, nós estamos falando sobre o significado dos nomes deles. Mas é isso. Então, sobre o ponto de vista da mamãe, era o bebê da mamãe, era gentil, era a criança do peito, era o meu bebê de 2 metros de altura, né? Com 40 anos de idade, sei lá, 30 anos de idade. Mas do ponto de vista dos amigos, ele era um homem corajoso. Então, os nomes Simão, filho de Tiago, Tadeu e Lebeu, são a mesma pessoa. Simão, filho de Tiago, Tadeu e Lebeu, é o mesmo apóstolo, é o 11º apóstolo da Bíblia Sagrada. Mas esses nomes sugerem que ele tinha um coração terno,
o coração como o coração de uma criança. Não é isso que o Senhor Jesus diz? Que nós devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus? Então, esse 11º apóstolo, Simão, filho de Tiago, era totalmente diferente de Simão Pedro. Né? Pedro era agressivo, era duro, era um punhado de coisa. Mas Simão, filho de Tadeu, o 11º apóstolo, era terno, de um coração terno, tinha um coração de uma criança, era uma alma gentil. E é até interessante como é que uma pessoa tão gentil, tão amável, tão terna como Simão, filho de Tiago, fizesse parte do mesmo grupo de Judas Iscariotes, o traidor, e até mesmo que Simão Zelote, que nós falamos na semana passada. Como é que poderia conviver? Um homem extremado como Simão Zelote, que nós vimos que pegava em arma para guerrear, e um homem tão gentil e terno como Simão, o Zelote. Pois bem, Simão, filho de Tadeu. Mas não importa. O Simão, filho de Tadeu, Simão, filho de Tiago, digo Simão, filho de Tiago, a Bíblia não fala muito sobre ele. Ele nunca estaria entre os principais apóstolos, ele nunca seria um grande pregador, ele não seria o melhor da sala, ele não seria apresentado como aquele que é o cara, vamos assim dizer. Apenas uma vez ele fala na Bíblia. E só vamos focar a partir de agora nessa pergunta que Simão, filho de Tiago, fez para o Senhor Jesus. Isso, meu amado irmão, meu amigo, é muito importante para você que está do outro lado. A pergunta que Simão fez para o Senhor Jesus. E qual foi essa pergunta? A pergunta está em João, capítulo de número 14. Então, Simão, que é o mesmo Tadeu, que é o mesmo Lebeu, a Bíblia não fala muito sobre ele. Fala apenas em duas passagens da Bíblia. Lá em João 14. Lá em João 14. E o episódio foi o seguinte: o Senhor Jesus Cristo está lá no cenáculo, conversando com eles. E eu gostaria que você pudesse ir comigo agora em pensamento lá no cenáculo. Na noite anterior a que Jesus Cristo vai ser preso e crucificado, então o Senhor Jesus diz essa palavra. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vou lá. Simão, filho de Tadeu, vai fazer uma pergunta a Jesus Cristo em cima dessa afirmação do Senhor Jesus. Vou repetir. A única vez que Simão aparece na Bíblia falando alguma coisa está aqui em João 14. Então, o Senhor Jesus, na noite em que vai ser preso, na noite anterior a que vai ser preso, ali na quarta-feira, porque ele foi preso na quinta-feira, então, o Senhor Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa incrível. O que isso tem a ver? Presta atenção que eu vou repetir a palavra do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha, essa é uma declaração extraordinária. Você poderia sentar, olhar, pensar a respeito do que o Senhor Jesus disse por horas a fio. O Senhor Jesus disse em síntese o seguinte: presta muita atenção, porque isso é fundamental. O Senhor Jesus disse o seguinte: você guarda os meus mandamentos, você mostra que me ama. Presta atenção. Olha o que o Senhor Jesus disse em João 14, 21. Se você guarda, se você guarda os meus mandamentos, você está demonstrando que me ama. Foi isso que o Senhor Jesus disse aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Em suma, o que o Senhor Jesus está dizendo, e
isso tem tudo a ver com Simão e tem tudo a ver comigo, com você. O Senhor Jesus disse: se você guarda os meus mandamentos, você mostra que me ama. Isso é tudo o que diz Jesus, é o que disse Jesus basicamente. Ou seja, é como se o Senhor Jesus dissesse: quem me ama é quem me obedece. Vou repetir. Quem me ama é quem me obedece. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo isso. Se você guarda os meus mandamentos, você mostra que me ama. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você guarda os meus mandamentos, é porque me ama. E se você me ama, é porque você guarda os meus mandamentos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para Simão, o apóstolo Simão está dizendo para mim e para você. Por quê? Você pode até afirmar que ama a Deus e que ama a Cristo, mas se você não obedece a Deus e a Cristo, essa é uma afirmação mentirosa. Porque o que o Senhor Jesus disse é: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda-se que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é exatamente: quem me ama, me obedece. Então, se você diz que ama a Deus e que você ama a Cristo, mas não obedece o que ele te ensina, você está sendo um mentiroso. E a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Então, o Senhor acrescenta, o Senhor Jesus acrescenta naquela noite, lá no cenáculo, conversando com os apóstolos, especificamente com Simão, filho de Tadeu. O Senhor vem e acrescenta e diz o seguinte: aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Vou devagar. O Senhor Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos é porque me ama. Mas se alguém diz que ama a Cristo e ama ao Pai, mas não obedece aos mandamentos, é um mentiroso. E o mentiroso é filho do diabo. João 8,44. Agora vem o Senhor Jesus e acrescenta: aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. E olha só. Aí o Senhor Jesus acrescenta: aquele que me ama, o Senhor Jesus diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Se obedece os meus mandamentos, é porque me ama. Aí ele vem e acrescenta: aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. E aquele que me ama, porque guarda os meus mandamentos, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, para ser amado pelo Pai, é preciso amar o Filho, Jesus Cristo. Olha, só quem ama a Deus é que Deus vai se manifestar a ele e vai revelar-se a ele. Aí o Senhor Jesus, vou repetir, disse: aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. E aquele que me ama, aquele que ama Jesus, será amado pelo Pai. E o Senhor Jesus disse: eu também o amarei e me manifestarei a ele. Presta atenção nessa palavra: e me manifestarei a ele. Essa é uma declaração incrivelmente importante. Eu me manifestarei a ele, disse o Senhor Jesus. Deus só pode se manifestar, Deus só pode se revelar a um coração cheio do amor de Deus. Deus disse: o Senhor Jesus disse: o Pai só se revela, o Pai só se manifesta a quem o ama de verdade e guarda os seus mandamentos. Esse não é o maior mandamento de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, Deus só se manifesta, Deus só se revela a quem ama Jesus Cristo e a quem ama Deus de todo o coração. Ele disse: e que, como eu sei que ama a Deus? O Senhor Jesus explica: se você guardar os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus, é porque então você me ama. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Nós sabemos disso. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esta, então, vou desativar aqui o som. Essa, então, é a razão pela qual as pessoas do mundo não conhecem a Deus, porque elas não amam a Deus como deveriam amar o Senhor. Eles não conseguem amar a Deus porque não conseguem perceber a verdade. E quem não percebe a verdade não consegue amar a Deus. Pois bem, presta atenção. Porque para
Para amar a Deus, é preciso, para conhecer a Deus, é preciso amá-lo de verdade. É preciso temê-lo de verdade. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Lembra que o Senhor Jesus disse? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos é porque me ama. Aí vem o evangelista João, na primeira epístola, capítulo 2, verso 4, ele diz o seguinte: aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Veja, mas eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sirvo a Deus, mas se você não pratica os mandamentos, o Senhor Jesus disse, você é um mentiroso. A verdade não está contigo, disse ele. Sabe? Tem que haver um amor para com Deus. Tem que haver um amor para com Deus. Tem que haver em nós, em cada cristão, uma disposição para obedecer ao Evangelho, obedecer à palavra. Aí então, Deus só se manifesta, Deus só se revela a quem guarda os mandamentos de Deus, a quem obedece e pratica. Olha o que a Bíblia continua acrescentando em 1 João 2,5. Mas qualquer que guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O amor de Deus só está aperfeiçoado em nossos corações quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós obedecemos, quando nós praticamos a palavra de Deus. Aí vem o evangelista João e diz: nisto conhecemos que estamos nele. Nós só estamos em Deus se nós guardarmos a sua palavra, obedecermos a sua palavra e praticarmos a sua palavra. Então, quando nós amamos a Deus, é porque nós estamos obedecendo a palavra. Eu vou repetir. Eu só mostro que amo a Deus quando eu guardo os mandamentos de Deus. Mas se eu não guardo os mandamentos de Deus, vem a Bíblia em João, 1 João 2,4, diz, olha, quem não guarda a palavra é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Mas aí vem diz, mas aquele que guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está nele aperfeiçoado, e esta pessoa que o amor de Deus está nela, ela também está em Deus. Por guardarmos a palavra e por obedecermos a palavra é o que nós somos chamados. Aí vem Tiago e diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 22. Presta atenção. Você se lembra da pregação de domingo passado, na igreja? Você se lembra do que foi dito na aula da semana passada? Talvez não se lembre. Mas veja só, é isso que a Bíblia está dizendo. Seja praticante da palavra de Deus e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Porque quando você ouve a palavra e não pratica a palavra, a Bíblia diz que você é um mentiroso e está enganando a si mesmo. Vou repetir isso. A palavra de Deus nos diz que quando você apenas ouve, não guarda e não pratica a palavra, você está enganando a você mesmo e você é mentiroso. Aí a Bíblia acrescenta, ainda em João, aquele que diz que está em Deus também deve andar como ele andou. Aquele que diz estar em Deus deve também andar como ele andou. E como foi que o Senhor Jesus andou? Em santidade, em obediência, em temor a Deus, em oração no monte, em oração na igreja, na leitura da palavra de Deus. Então, aquele que ama a Deus, ele pratica os mandamentos de Deus. Pratica o mandamento de Deus porque ama a Deus. Aí vem a Bíblia e diz: se você apenas ouve e não pratica o que o Senhor te ensinou, você engana a si mesmo e acaba se tornando mentiroso. E aí ele vem e diz: aquele que ama a Deus deve andar como ele andou. E como foi que o Senhor Jesus andou? Vou repetir. Ele orava, ele jejuava, ele lia a Bíblia, ele ia à igreja, ele era dizimista, ele participava do corpo e do sangue de Cristo, daquela comunhão que tinha, tanto é que ele próprio serviu a ceia. Você consegue entender? Então, esse é o ponto principal, esse é o resumo de tudo. Deus só se revela
para um coração cheio de amor a Deus. Você consegue entender isso? Isso é tudo que precisamos saber. Deus só se revela a quem tem o amor de Deus no coração. Mas quem ama a Deus de verdade, pratica os mandamentos. O que adianta falar que eu amo a Deus, mas se eu continuo mentindo, se eu continuo adulterando, se eu continuo roubando, se eu continuo fazendo coisas erradas? Veja, eu digo uma coisa e pratico outra. O que o Senhor Jesus está dizendo, olha, que as suas palavras sigam as suas ações, que as suas ações sigam as suas palavras. Ou seja, se eu amo a Deus, eu vou andar como Deus andou, como Jesus Cristo andou. É essa a verdade. Pois bem, aí vem a pergunta de Simão que eu disse lá em cima. Eu já dei a resposta. Agora vem Simão e faz a pergunta. João 14, 22. Diz assim, disse-lhe Judas, não os Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Vamos lá. Será que nós somos cristãos de verdade? Quem ama a Deus, pratica o mandamento de Deus. Quem pratica o mandamento porque ama a Deus. Mas vamos voltar aqui. Aí a pergunta de Judas, de Judas, filho de Tiago. João 14, 22. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes. De onde procede, Senhor? Estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Por que ele falou isso? Não foi o que o Senhor Jesus Cristo disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai, e eu amarei e manifestaria a ele. Manifestaria a ele. O Senhor Jesus disse essa palavra. Então vem Simão e diz, Senhor, é... disse então Judas, não os Iscariotes. De onde procede, Senhor? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Vemos aqui a terna humildade de Simão. De Judas, filho de Tiago. Ele não diz nada ousado. Ele não repreende o Senhor como fez Pedro. A pergunta que ele faz, Senhor, por que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Sua pergunta é cheia de brandura e humildade. Ele é desprovido de qualquer orgulho. O que ele estava querendo dizer, Senhor, mas por que o Senhor vai se manifestar? Por que o Senhor vai se manifestar a nós, esses 12 homens, essa ralé, esses homens que não valem nada, esses homens tão pecadores? Por que o Senhor vai se revelar a nós e não a outras pessoas? O Senhor é o Salvador do mundo. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores. O Senhor vem estabelecer o seu reino aqui na terra. O Senhor vem subjugar todas as coisas debaixo de si. O Senhor vem trazer o evangelho, o perdão e da salvação. O Senhor vem trazer as boas novas ao mundo. E os discípulos conheciam isso, porque eles andavam com Jesus. Mas o resto do mundo ainda não conhecia Jesus. Todo mundo era alheio ainda às boas novas. Então Simão quer saber de Jesus, Senhor, por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo inteiro? Presta atenção nessa pergunta, hein? Ela é extraordinária para cada cristão. Por que o Senhor vai se revelar a nós, essa ralé, essas pessoas pecadoras, e não ao mundo todo? Porque o Senhor vai se revelar apenas a 12 homens e não ao mundo todo? Primeiro, o Senhor se revelaria a eles, para que esses 12 homens revelassem Jesus ao mundo inteiro. Mas vamos voltar aqui. Simão, filho de Tadeu, era um discípulo piedoso e crente. Era um homem que amava o seu Senhor, que sentiu o poder da sua salvação em sua própria vida. Então, quando Simão está fazendo essa pergunta, Senhor, porque o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo, ele já conhecia a salvação. O Senhor já revelara a salvação, ele já havia recebido a salvação pessoal. Agora, ele estava querendo, Senhor, por que não se revela àqueles que ainda não te conhecem? Ele estava falando isso porque ele queria que todos conhecessem a Cristo. Mas Jesus Cristo explica para ele. Jesus Cristo deu a Simão, a Judas, filho de Tiago, uma resposta maravilhosa, cheia de ternura, cheia de brandura, cheio de amor.
Simão respondeu a Judas, dizendo: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nossa, que coisa maravilhosa. Judas pergunta: Senhor, por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo todo? Jesus responde: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos para ele e faremos nele morada. Essa talvez seja uma das mais extraordinárias respostas de Jesus Cristo. Como eu já disse hoje, eu estou aqui de uma forma improvisada, mas nós não vamos deixar de ter a nossa conversa de hoje. Então, Judas, filho de Tiago, o 11º dos apóstolos, que tinha 3 nomes, ele pergunta então a Jesus Cristo: por que vai se revelar a nós e não ao mundo? Simão, esse apóstolo, ele já tinha o poder da sua salvação em sua vida. Mas o Senhor Jesus responde a ele: Judas, não Iscariotes, Judas, filho de Tiago, que era o 11º dos apóstolos. Ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, eu disse em João 14, 21, o Senhor Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quem guarda os meus mandamentos é porque me ama. Pois bem, Senhor, por que o Senhor não vai se revelar à multidão no mundo inteiro? O Senhor Jesus disse: eu vou me revelar sim a quem quiser que eu me revele a ele. Basta me amar. Basta guardar a minha palavra. Ele disse: o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Você já parou para pensar sobre isso? Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, e eu e você somos morada de Deus, mas para que Deus venha morar em nós, precisamos amá-lo com toda a nossa mente, coração, alma e espírito e praticar a sua palavra, porque diz: quem diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, ele engana a si mesmo. Mas quem me ama, guardará os meus mandamentos. E ele diz: e, e viremos para ele e faremos dele morada. Veja que o verbo está no plural, né? Viremos para ele. Quem vem morar em nós? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, Judas Tadeu, o 11º dos apóstolos, nós já estamos aí, já começamos a aula uma meia hora, nossa conversa uma meia hora. Judas Tadeu, quando faz essa pergunta: Senhor, por que o Senhor não vai se revelar ao mundo todo? Ele estava falando em termos políticos, termos materiais, porque os judeus esperavam que Jesus Cristo viesse apenas para libertar Israel do jugo do Império Romano. Mas o Senhor Jesus deu uma resposta maravilhosa a Judas, filho de Tiago, quando ele disse: Senhor, porque você vai se revelar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor Jesus disse então para Simão: diz a mim e a você, eu não vou assumir o controle do mundo exterior. Eu não vou assumir o controle político dos países. Vou apenas dominar corações, um de cada vez. Se alguém me ama, disse o Senhor Jesus, vai manter a minha palavra. Juntos, disse o Senhor Jesus, meu Pai e eu vamos estabelecer um reino em seu coração. O que o Senhor Jesus está dizendo é exatamente isso. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Diferentemente do que os apóstolos pensavam, Jesus Cristo não veio estabelecer um reino político na terra, mas ele veio dizer: não vou assumir o controle político do mundo, vou apenas dominar corações, um de cada vez. E se alguém me ama, vai praticar a minha palavra. Juntos, disse o Senhor Jesus, meu Pai e eu vamos estabelecer um reino em seu coração.
O Senhor Jesus está dizendo que somente aqueles que o amam vão vê-lo, conhecê-lo, e que o Senhor Jesus se manifestará apenas a quem o ama. E quem ama ele, pratica a sua palavra. Se um homem me ama, disse o Senhor Jesus, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos dele morada para sempre. O Senhor Jesus repete o mesmo princípio. O ponto, então, é esse. Judas, Lebeu ou Tadeu, porque ele tinha 3 nomes na Bíblia, que são apenas uma só pessoa, entendeu e percebeu que somente quem ama a Deus vai conhecer a Deus. Quem ama a Deus desprovido de qualquer pensamento humano, de qualquer pensamento teológico, de qualquer pensamento político, quem ama a Deus na pureza dos apóstolos, na pureza da alma, que ama a Deus com a fé viva e verdadeira, Deus diz, nós vamos morar contigo, nós vamos morar na sua vida. E ele continua, aquele que não me ama, o Senhor Jesus continuou, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouve não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Vou repetir o texto de João 14, 24. O Senhor Jesus disse, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas a palavra, disse o Senhor Jesus, que você ouve não é minha, mas é do meu Pai. Em outras palavras, o Senhor Jesus disse, quem não me ama, não sabe do que eu estou falando. E não sabe que eu vim de Deus. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina é que a manifestação dele na vida de um homem, de uma mulher, é limitada à nossa recepção. É como a estação de rádio. Alguém está me perguntando aqui para citar os nomes de Simão na Bíblia. Simão, Tadeu e Lebeu. Mas essa nossa conversa está sendo gravada, vamos disponibilizá-la no YouTube daqui a pouco. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, ele diz que a manifestação é limitada à recepção. É como a estação de rádio. Se você envia o sinal das ondas sonoras, mas se alguém não ligar o aparelho, não será possível receber aquela onda sonora. Então, precisa de alguém para ouvir e praticar o evangelho. É por isso que a Bíblia diz que a gente não pode ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Para a palavra de Deus entrar em mim, eu tenho que ouvir e tenho que praticar aquilo que eu ouvi, para que o amor de Deus se revele na minha vida e o amor de Deus revele Jesus Cristo também na minha vida. Vamos tentar um pouquinho mais. Robert Louis Stevenson citou um historiador, poeta, filósofo, Henry David Thoreau, que ele tem uma citação interessante. Ele diz o seguinte, Thoreau diz o seguinte, é preciso 2 pessoas para falar a verdade. A pessoa que diz a verdade e a pessoa que ouve a verdade. Então, esse filósofo Thoreau diz o seguinte, é preciso 2 pessoas para falar a verdade. A pessoa que diz a verdade e a pessoa que ouve a verdade. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é exatamente isso. Aquele que me ama precisa praticar as minhas palavras. E quando você pratica as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, é porque você está demonstrando que me ama. Lá em João capítulo 1, verso 11, diz o seguinte, o Senhor Jesus diz, eu vim para os que eram meus, ou seja, Jesus veio para que eram os seus, que eram os judeus, e o que os judeus fizeram com Jesus? O rejeitaram. O Senhor Jesus pregou primeiro para os judeus o rejeitaram. Por quê? Lá, João 1, verso 11 diz, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não vieram para os seus, Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Em suma, Jesus veio para os judeus disseram, nós não queremos o Senhor. Ele estava no mundo, mas os judeus não receberam como Messias. Jesus veio ao mundo, mas os judeus não conheceram. Por isso que vem o verso 12. João 1, verso 12 diz, mas a todos quanto receberam Jesus, receberam o direito de serem filhos de Deus. Mas a todos que receberem Jesus, recebe o direito de serem filhos de Deus. Você percebe uma coisa? Que nem todos são filhos de Deus. Você vai me dizer, mas não pode ser assim. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz isso.
por toda parte. Como é que eu me torno filho de Deus? Quando é que eu me torno filho de Deus? Veja, João 1, verso 12 responde: a todos quanto recebem Jesus, recebe o direito de serem filhos de Deus. Recebe o direito. Nós conhecemos isso no termo jurídico como adoção. Então, nós brasileiros, nós que não somos judeus, nós somos apenas filhos adotivos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, apesar de sermos adotivos, somos filhos de Deus. Veja só. Então, Deus veio ao mundo para os judeus, mas a mente deles se tornaram cegas, eles ficaram sem luz, amaram mais as trevas do que a Deus, os receptores deles não estavam ligados para receberem Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus vem e diz, Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20. Guarde isso aí. Apocalipse 3, verso 20. Jesus Cristo disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, olha o que o Senhor Jesus disse. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Qual é a porta? A porta da nossa casa não é a porta do nosso coração. O Senhor Jesus está dizendo, eu estou batendo a porta do seu coração. Se você conseguir ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua vida e vou fazer morada. Não foi o que vimos lá no Evangelho de João? Viremos para ele, faremos dele morada? Não foi o que o Senhor Jesus disse? Então ele disse, eu só posso entrar na vida de uma pessoa que me receber na sua vida, que dizer, Jesus, pode entrar na minha vida, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. E aí eu preciso voltar aqui um pouquinho, a palavra oração. O que quer dizer a palavra oração? Bem, essa palavra oração, ela tem um significado muito importante. Orar não é simplesmente falar. A palavra oração quer dizer, olhe para dentro de você para saber se você está preparado para falar com Deus. Então, primeiro a gente limpa a nossa vida, a nossa alma, para depois entrar na presença desse Deus que é santo. Mas ele é tão santo e ele decide morar em nós. E ele só exige uma coisa: aquele que, quando eu bato a porta do seu coração e ouve a minha voz e abrir a porta da sua vida, eu vou entrar e vou fazer morada. Morada para sempre. Então, somente aqueles cujos corações são purificados pelo amor e pela obediência à verdade vão conhecer a Deus e Deus vai se manifestar a ele. Eu acho que era esse tipo de pessoa que o apóstolo Tadeu era. Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus para o coração do ser humano. Isso é tudo. E na oração do Pai Nosso, a gente até ora, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Ele nos ensinou, lá na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou já a orar. Venha a nós o teu reino, não é o meu reino, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Muitas pessoas conquistam o mundo, mas não conseguem trazer Deus para dentro do seu coração. E para trazer Deus para dentro de nós, ele só diz, me ouça. Estou à porta do seu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e comigo. Você imagine, se alguém me ouvir, eu vou entrar na vida dele e vou fazer uma alegria, vou fazer uma transformação na vida dele. É o que a Bíblia chama de novo nascimento. Sabe? É tudo isso que Deus fez na vida de Tadeu, o apóstolo Simão, pode fazer na minha e na sua vida. Basta ouvir a voz de Cristo. Basta dizer, Jesus Cristo pode vir. Basta dizer, Senhor, eu não sei tudo, mas tudo que eu ouvir, eu vou procurar praticar na minha vida. Como nós vimos lá no início da nossa conversa, o Senhor Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quem guarda os meus mandamentos é porque me ama. Pois bem, eu preciso ir para o encerramento
dessa nossa conversa de hoje. E hoje nós falamos sobre Simão, filho de Tiago, o 11º dos apóstolos. Semana que vem, eu vou falar sobre Judas Iscariotes, o último dos apóstolos. É algo muito interessante para a nossa vida. Aí, na semana seguinte, se Deus quiser, eu começo a falar sobre temas escatológicos. Você já ouviu falar sobre milênio? Milênio? Já ouviu falar sobre a vinda de Cristo? Já ouviu falar sobre para onde eu vou quando eu morrer? Para onde eu vou quando eu falecer? Bem, eu vou falar nisso no próximo bloco, assim que eu terminar sobre Judas Iscariotes. Pois bem, vamos terminar hoje, então, a nossa conversa sobre o 11º dos apóstolos, que é Simão Tadeu. A tradição da igreja primitiva nos fala que Judas, ou Tadeu, ou Lebeu, ele era dotado de um dom de curar pessoas. A tradição da igreja, eu não disse a Bíblia, eu disse a tradição da igreja, fala que esse 11º dos apóstolos, Judas, Tadeu ou Lebeu, que ele tinha 3 nomes, já expliquei o nome de cada um deles, não vou repetir agora, ele tinha um dom extraordinário de cura. Como a Bíblia já nos diz que qualquer ser humano que recebe a Jesus pode receber pelo menos 9 dons. Pois bem, a tradição da igreja sugere que alguns anos depois do Pentecostes, Judas, filho de Tiago, levou o evangelho para Edessa, na região da Mesopotâmia, na atual região da Síria. No século IV, o historiador Eusébio disse sobre esses arquivos dessa cidade, que lógico, mais tarde foram destruídos, continham registros completos da visita de Judas Tadeu para curar Abigar. Bem, quem era Abigar? Era o certo rei da Síria, chamado Abigar, que ele ficou sabendo que Deus usava o apóstolo para curar pessoas e ele estava doente. Então, o rei Abigar convocou Tadeu para curá-lo. Mas quando o apóstolo Tadeu está indo para Edesa para curar o rei Abigar, o rei da Síria, no caminho ele cura centenas e centenas de pessoas ali na Síria. E quando finalmente ele chega ao palácio, ele também cura o rei, apresenta a ele o evangelho, e o rei Abigar da Síria, então, se torna um cristão. É claro que isso mudou a história totalmente da Síria, apóstata naquela época. Então, Tadeu, ou Lebeu, ou Judas, que é o mesmo apóstolo, é um nome para são 3 nomes para uma só pessoa. Ele pregou o evangelho, cura o rei da Síria, e por causa dessa cura, ele é preso e martirizado. E esse apóstolo foi morto, teria sido morto na própria Síria. E se você pegar o livro antigo de história da igreja sobre Tadeu, você vai ver que cada um dos apóstolos, e quem não assistiu, Chosen, ou deve assistir essa série, porque ela retrata um pouco, uma pincelada de história sobre os 12 apóstolos. Pois bem, vamos voltar aqui. Cada um dos 12 apóstolos, eles tinham um símbolo. E o símbolo de Simão Tadeu era uma clava, ou era um porrete, era um pedaço de pau. E diz a lenda que Simão, por ter curado o rei Abigar, por ter levado o evangelho para a Síria, eles pegaram essa clava, que era o símbolo da vida do apóstolo Judas, e espancaram ele até a morte, o que prova que ele foi fiel a Jesus Cristo até o fim. Assim, essa alma pura, de coração terno, que para a mãe dele era criança de peito, para os apóstolos era apenas um homem corajoso, ele teve o fim martirizado, mas foi fiel até o fim ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio morar na vida dele, ele tinha que levar o evangelho e ele levou o evangelho até o fim. Os 12 apóstolos são a prova viva de que Deus usa pessoas, vamos assim dizer, das mais improváveis para transformar a vida. Você pega os 12 apóstolos, nenhum deles tinha uma profissão definida a não ser de pescadores. Para os judeus, os 12 apóstolos eram apenas idiotas
analfabetos. Jesus Cristo pega os 12 homens mais improváveis da história da humanidade, analfabetos, a maioria deles pescadores, a maioria morando na Galileia, um lugar desprezado pelos judeus naquela época. E Jesus Cristo treina eles em 3 anos e 6 meses. E eles se tornam os 12 homens mais importantes da história da humanidade. Ele não chamou nenhum rabino, ele não chamou nenhum doutor da lei, ele não chamou ninguém que tinha algum conhecimento mais profundo de ciência, porque ele sabia, muitas vezes a ciência anula a fé. Ele pegou homens analfabetos, pescadores, improváveis, e muda a vida deles. Ao ensinar a eles o evangelho, ao ensinar a eles a amar a Deus, ao ensinar a prática do evangelho, e leva eles até Jerusalém no dia de Pentecostes. Enche eles com o Espírito Santo de Deus, e a partir daquele dia, esses 12 homens se tornam homens que escreveram vários livros da Bíblia, homens que levaram o evangelho para o mundo inteiro, porque não foi na sabedoria da sua mente, não foi na força do seu braço, foi no poder do Espírito Santo de Deus. Deixe Deus transformar também sua vida, deixa Deus transformar também a sua história. Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E aquele que guarda as minhas palavras está mostrando que me ama. E então viremos para ele, faremos nele morada e me manifestaremos a ele. Conheça Deus, amando-o. Conheça Deus, obedecendo os seus mandamentos. Encerramos por aqui hoje. Domingo eu falo, a partir das 10 horas em ponto, sobre Judas Iscariotes, último dos apóstolos. E depois, volto a insistir, nós falaremos sobre estado intermediário dos mortos. O que acontece comigo quando eu morrer? O que é o céu? O que é o inferno? O que é o milênio? O que é a grande tribulação? Mas isso está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. São ensinamentos de Jesus Cristo. Te espero domingo. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo ao lado da sua família. Deixe Jesus morar em seu coração. Estou à porta e bato, disse ele. Se você ouvi-lo, ele vai entrar e vai mudar sua vida e sua história. Jesus Cristo tem todo o poder em cima dos céus e embaixo da terra. Um grande abraço, Deus te abençoe.